Questão de número 15. A confissão formal e circunstanciada do investigado é um dos requisitos para a propositura de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. Perfeito. Gabarito da questão de número 15 também certo. Vamos relembrar aqui rapidinho os pressupostos para a proposição do acordo de não persecução penal de acordo com 28A. Primeiro, isso tudo aqui está no caput do artigo 28A. Quando que o Ministério Público pode propor um acordo de não persecução penal ao acusado? Quando não for hipótese de arquivamento do inquérito ou de outro procedimento investigatório. Gabarito da nossa questão, ó. Precisa haver uma confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. Então, o investigado ele precisa ter confessado. Tratar-se de infração penal sem violência ou grave ameaça à pessoa, com pena mínima inferior a 4 anos. Cuidado, que o caput do 28A fala inferior a 4 anos. Logo, se a pena mínima for de 4 anos, já não cabe acordo de não persecução penal. Se você tem um crime com pena mínima de 4 anos, não será cabível o acordo de não persecução penal. Tem que ser inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça. E o acordo precisa se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Esses são os pressupostos. Relembrando, quais são as condições que o Ministério Público pode propor para o acordo de não persecução penal, que podem ser aplicados de forma cumulativa ou alternativa. O acusado ele vai precisar reparar o dano à vítima, renúncia voluntária a bens e direitos que sejam instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Lembrando que isso aqui pode ser cumulativa ou alternativamente. A depender do contexto, o Ministério Público vai analisar qual a melhor proposta. Ele pode prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas pelo período correspondente à pena mínima combinada ao delito, reduzida de 1 a 2 terços. Pagar uma prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do Código Penal. Entidade pública ou de interesse social. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que seja proporcional e compatível com a infração penal imputada. E trago mais um slide agora para a gente finalizar um resumo de ANPP. Esses 3 slides aqui, na minha opinião, é claro que você precisa conhecer todos aqueles parágrafos do ANPP, lá do 28A, mas esses 3 slides aqui são os que mais aparecem em provas e eu acho que a gente consegue fazer um resumo bom aqui de ANPP. Quando que se veda o ANPP? Quando que não será cabível o acordo de não persecução penal? Se for cabível uma transação penal de competência do GCRIM, porque aí o que o Ministério Público vai fazer vai ser propor a transação penal e não a ANPP. Ainda, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se essas infrações penais pretéritas forem insignificantes. Se ele já tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos ao cometimento da infração por um ANPP, por uma transação penal ou suspensão condicional do processo, lembrando que essas últimas 2 aqui estão na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, GCRIM. Ainda, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor, veda-se o ANPP. E, por fim, nos crimes raciais, assim também compreendidos aqueles previstos lá no 140, parágrafo 3º do Código Penal, de acordo com o Supremo Tribunal Federal.